E aí, pessoal, tudo bem? Trago para vocês hoje o papo que bati com o Itamar Vieira Júnior dentro da série de conversas que venho tocando há algumas semanas no canal de Instagram da Página 5. O Itamar é autor de Torto Arado. Essa edição do Além da Página 5 rolou no dia 7 de julho de 2020. O nome da mesa virtual foi Torto Arado, Voz, Terra e Luta. Vocês perceberão que, após o final, o Itamar ainda voltou com um complemento. Curtam a nossa conversa. Caso queira vê-la com nossas caras, só procurar por ela no IGTV do Instagram da Página 5. Bom, enquanto o Itamar vai mexendo aí, deixa eu explicar para vocês como vai ser a dinâmica. Você vai ter aí entre uns 45 ou 50 minutos de papo, no máximo uma hora. Eu tenho um compromisso aqui em não estourar com além de uma hora, porque eu acho que é um respeito com o convidado, é um respeito com quem está assistindo, é um respeito comigo mesmo, que todo mundo tenha o resto da vida para tocar também, para aproveitar, né? Então acho que uma hora é legal para a gente desenvolver uma conversa. E vocês podem ficar à vontade para ao longo do papo já irem mandando perguntas. Tudo que vocês quiserem saber do Itamar, pode mandar. Se ele vai responder ou não é outra história, se ele vai responder com a verdade ou não é uma outra história ainda. Se vai dar tempo de perguntar ou não é outra história. Mas a gente vai encaixando aqui na pauta e ver o que rola, né, Itamar? Não pode pedir verdade a um ficcionista nunca. Isso aí é matar a ficção. Mas ultimamente é difícil de pedir verdade, até, sei lá, para um historiador, para qualquer coisa, né? Se eu te perguntasse o que é a verdade hoje, eu aposto que já teria que criar uma ficção para responder isso. Exato. Vocês vão me ver muito olhando meio para o lado, meio para baixo, é porque eu estou com o computador aqui do lado onde está a pauta. Muitas perguntas que já mandaram eu já coloquei, já fiz algumas outras minhas, então entendam que eu estou coordenando o papo com o que eu tenho aqui junto comigo, com a minha colinha. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Casarim, eu toco a Página 5. A Página 5 era um blog, virou uma coluna de livros que eu edito no portal UOL tem mais de 5 anos já. E com o tempo a Página 5 foi desdobrando em outras frentes, como aqui o Instagram, hoje tem o podcast da Página 5, também estou no Twitter como @rodcasarim, e escrevendo sobre livros, um interesse gigante dentro do universo do livro por literatura. Eu comecei com essa empreitada que eu chamo de Além da Página 5, cuja ideia é conversar com atores do livro no Brasil, da literatura no Brasil, e principalmente com escritores. E é por isso que eu estou aqui hoje com o Itamar Vieira Júnior, soteropolitano, geógrafo, doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. É isso, né, Itamar? Para começar, é isso, né? É. Eu queria agradecer, Rodrigo, o convite para participar dessa conversa. Eu acompanho o Página 5 há muitos anos, acho que desde a origem, e acho que num país que valoriza pouco, né, a leitura, a cultura, seu espaço faz toda a diferença assim, para a gente. Veio quase que junto com a morte dos suplementos literários, dos jornais, né? Então a gente vai buscando alternativas que cumpram tanto essa função. Agradeço e no seu caso eu sei que não é migué, não é papinho, porque eu lembro de você enquanto leitor bem antes do Torturado, principalmente. Hum, E, e assim, realmente surgiu num momento em que estava minguando já, né, o espaço para literatura, e aí é um mérito que eu divido com o pessoal lá do UOL que abriu as portas para que esse trabalho seja feito, inclusive remunerando o trabalho, né? Parte hum. importante do Bom, ofício que muitas vezes fica de lado quando a gente fala de literatura, que as pessoas querem que você faça por amor e só por amor. Então, divido aqui os méritos. Itamar, vou só ler um trechinho só para situar quem não te conhece ainda a sua obra. O Itamar é autor de Dias, A Oração do Carrasco e Torto Arado, isso aqui, que vai estar no centro da conversa. E ele é um romance nacional de uma trajetória bem singular. Ele foi vencedor do prêmio Leia, ou Leia, já vi gente falando das duas formas, não vou brigar com ninguém por causa disso. E ele foi lançado, então, primeiro em Portugal, foi incensado em Portugal, e depois chegou aqui no Brasil. Começou a ter uma recepção muito boa, e é um dos maiores sucessos de crítica que a gente tem na nossa literatura contemporânea. Aliás, o ano passado, em termos de sucesso de crítica, o Torto Arado e o Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, foram dois livros que há muito tempo eu não via livros com tantos elogios
e tantos elogios que, aí na minha visão, condizentes, não uma coisa vaga, uma coisa sem o mérito para ser tão festejados, né? No Torturado a gente acompanha a história de duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia, que crescem numa fazenda no sertão baiano, onde, bem depois, logo depois da escravatura, as pessoas ali vivem no regime de servidão. Logo no começo do livro, a gente tem uma cena muito forte delas crianças ainda brincando com uma faca, uma adaga, que elas acham da avó delas, e uma delas corta a língua. A gente não sabe imediatamente qual delas corta a língua. Eu já vi alguém aqui perguntando se vai ter spoilers. Eu vou evitar spoilers, mas tem alguns assuntos que talvez por a gente tocar no tema, em algum momento você possa imaginar para onde caminha o livro. Só que no começo a gente não sabe qual das duas cortou a língua, isso a gente só vai descobrir bem lá pra frente. Não vou contar qual que é, claro. E só tô falando isso porque também já é uma coisa que, na hora que você vai ler os estudos sobre o livro, as críticas sobre o livro, já é um assunto abordado, né? E é uma narrativa sobre. É o começo, né, de uma narrativa sobre a luta de vozes silenciadas que buscam pelo espaço onde possam ecoar, possam ser ouvidas. E a questão da terra, da luta pela terra, da luta pela posse, pela utilização, pelo respeito à terra, vão ecoar muito. Então, assim, não é só uma das irmãs que teve a voz silenciada, depende da outra para se comunicar, para expressar sua voz, mas são várias vozes ali que buscam ser ouvidas, vários direitos que buscam ser lutados, batalhados, ser construídos. E aí vai ser uma história que vai ter muito aí de machismo, violência doméstica também, sororidade, religiosidade, práticas culturais bem, não diria diferentes, mas bem distantes do que a gente vê aqui, principalmente em São Paulo. É por aí, mais ou menos, né, Itamar? Fazendo um panorama. Para a gente começar, Itamar, na última edição Além da Página 5, eu pedi para o pessoal mandar perguntas e eu fui fazendo um monte de pergunta e acabou passando várias perguntas do público. Então eu já vou começar com algumas coisas que me mandaram ao longo da semana. Primeiro, a Nara Vidal, autora de Sorte, uma das vencedoras do Oceanos do ano passado, pediu para que você mandasse um beijo para ela. Eu não poderia negar isso para Nara. Ara, minha amiga querida, um beijo. Uma grande escritora que merece ser lida. Um Bom, se beijo, ela Nara. eu não vi se ela já entrou aqui ou não. Se ela não entrou, depois ela assiste lá no Depois ela IGTV. assiste. É, Tamar, para começar a conversa, então, de fato, uma pergunta que veio do Átila. Ele perguntou sobre a inspiração para o livro. Tem a ver o que a Isa Mendes falou, que ela queria saber sobre a carreira acadêmica e a concepção da história de Torto Arado. E eu amarro essas duas perguntas com uma que o Matheus mandou. O universo de Torto Arado é muito bem estruturado e minuciosamente descrito. Além de baiano, você também é doutor pela UFBA. Quanto de academia e quanto de vivência em Torto Arado? Ou, completando, quanto de vivência proporcionada para pesquisa acadêmica para criar a história de Torto Arado? Isso aí eu já desdobro com o que eu pensei, porque eu conheço mais ou menos de te ouvir falando por aí a história do livro. Então, assim, como que ele sai da academia, ou como que a academia chega no terreno e vai virar o Torto Arado? Torto Arado é uma história muito antiga, né? E só para pontuar, a minha relação com a escrita é muito antiga. Eu comecei a ler e escrever e automaticamente passei a escrever, recontar as histórias que eu lia. Então, mas como eu vim de uma família muito simples, eu nunca fui estimulado a me pensar como escritor, né? Então eu fui mais pragmático, eu me formei em geografia, fui ser professor, depois eu fiz concurso público e aí fui trabalhar no campo por necessidade mesmo, né, de trabalho. E já faz 15 anos que eu trabalho no Porque precisa campo. pagar as contas, né? Para pagar as contas. E aí depois pensar em escrever sem medo de passar dificuldades, né? E nessa Torto Arado eu comecei a escrever, eu tinha 16 anos numa máquina de escrever Olivetti Lettera 82, que Tá, eu mas ganhei então agora vou ter que te interromper para perguntar com quantos anos você tá, só para a gente ter essa ideia de noção de tempo. com 40 anos. 40. É.
E aí eu comecei a escrever o livro naquele período. O núcleo central da história é o mesmo, né? Era a história de duas irmãs, a relação com o pai. Mas eu cheguei a escrever 80 páginas, mas não dei prosseguimento, não tinha maturidade para isso, né? Eu estava profundamente influenciado pelas, pelas obras que eu li no ensino médio, as obras regionalistas brasileiras, né? Grande Sertão Veredas, Menino de Engenho, do José Lins do Rego, o 15, da Raquel de Queiroz, Terras do Sem Fim, do Jorge Amado. Eu estava profundamente influenciado e eu queria contar essa história. E aí a história ficou guardada, né? E anos depois, aí já com minhas práticas, convivência com trabalhadores rurais, eu senti necessidade de voltar e contar essa história. E por isso eu segui duas vidas, né? Essa vida do escritor nunca me abandonou, mas eu tenho uma profissão, eu sou servidor público, eu fiz uma opção por seguir uma carreira na área das ciências, né? Na geografia, depois na antropologia, estudos étnicos. E eu acho que tudo isso me ajudou, me formou formou o escritor que conta essa história, né? Então nada é por acaso também. Não, eu não vejo, não está dissociado, embora possa parecer dissociado, não está dissociado essa convivência do cientista com o escritor. E a literatura, e por que a opção pela literatura, né? A literatura é, é, tem esse poder enorme de comunicação e o livro só comprova isso, né? Cada vez mais eu recebo notícias de leitores, né, que comentam suas leituras, que mostram sua relação com a obra das mais diversas regiões do país, em Portugal também. E eu penso assim que essa minha formação ajudou a escrever o livro, de certo, e influenciou em muitos momentos a construção desse romance, né? Por exemplo, eu no meu doutorado eu trabalhei uma etnografia, eu fiz uma etnografia, eu passei 3 anos na Chapada Diamantina, entre idas e vindas, e entrevistando trabalhadores rurais, né? Então, depois eu fui transcrever, você é jornalista, sabe bem o que é isso, né, Casarim? Fui Transcrever transcrever. mais ou menos. O que eu evito de transcrever, eu pulo fora. Eu precisava transcrever, eu transcrevi até as preposições, tudo, eu precisava daquilo para realizar meu trabalho. E aí eu fiquei muito tocado pelo ritmo, pelo contar da história, né? Tanto que eu fiz a opção de narrar a história de Torto Arado em primeira pessoa. É narrada em primeira pessoa pelas duas irmãs e depois por uma terceira personagem que surge mais à frente. E aí eu vejo que, assim, claro, meu trabalho influenciou sobremaneira, assim, a construção do romance. Não seria o mesmo livro, talvez não tivesse nem o brilho se eu não tivesse contato com os trabalhadores, se eu não pudesse viver, ter essa vivência, né? Aham. Na hora de transformar isso daí, ou levar para um romance, essas três narradoras que narram a história, teve alguma dificuldade para você, enquanto homem e tal, colocar essa voz feminina para contar? Eu acho que a literatura já nos mostrou, né, e há e muito tempo, né, desde o século XIX, a gente tem escritores exercitando essa experiência de narrar com foco na figura feminina, então não há nenhuma novidade. É claro que Uhum. o livro é narrado em primeira pessoa, mas eu penso que o autor, ele veste a pele dos seus personagens, né? Ele veste a roupa, o figurino dos seus personagens, e enquanto ele está escrevendo, é como se ele estivesse atuando também. É como se ele estivesse vivendo aquelas vidas. Então, a dificuldade que eu poderia ter vai ser sempre mitigada
pelo poder da escuta, né? Em toda a minha vida, né, eu tive essa capacidade de escutar o outro, de viver o outro. Então, nesse meu percurso com trabalhadores rurais, eu tive muito contato com mulheres trabalhadoras rurais também. E aí a antropologia me ensinou a ser ouvido, né, a escutar, a tentar entender o mundo não pela minha perspectiva, mas pela perspectiva do outro. E entender o mundo pela perspectiva do outro, você consegue ser qualquer um, né? Ainda mais na ficção, que a gente fabula, né? Que a gente cria, que a gente inventa. Então a gente consegue, se a gente conseguir ser ouvido no mundo, né? Para as pessoas, para tudo, né? A gente consegue trazer isso para a ficção também. Esse é um pouco a gênese do papel do ficcionalista até, né? Sim, também. O Dicas do Delícia, ele pergunta se você pensa em dar voz a Zeca Chapéu Grande ou a gêmeas Crispina e Crispiniana em outro livro. Ah, já me perguntaram sobre isso. É, eu não descarto nenhuma possibilidade, né? Pode ser que no futuro eu venha me debruçar nessa história novamente, né? Só para lembrar, ano passado a Margaret Atwood lançou a continuação de O Conto da Aia 35 anos depois, né? Então, espero viver para poder voltar essa história no momento que eu tiver que voltar, ou não, Mas tem né? tempo, né? É. A Kátia Borges pergunta se você pretende estar presente no processo de roteirização do Tortarado. É, eu tenho pouca notícia sobre a aquisição. Eu sei que foi adquirido pela Paranoide. O Heitor Dália chegou a conversar comigo por telefone. Ele está muito entusiasmado, mas eu ainda não sei nada. Não sei detalhes, não sei se vai ser uma série, um filme. Não sei como vai ser a questão do roteiro. Estou aguardando mais notícias sobre Mas isso. você gostaria de participar disso, independente do espaço que eles vão dar ou não? Você sabe que eu não pensei sobre isso? Não tive tempo de pensar ainda. Bom, então você vai pensar nisso hoje, na hora que for dormir, vai vir na cabeça. Ah, não me O, tirem meu sono, já basta a pandemia. o Itamar, eu antecipei outras duas perguntas aqui de leitores, porque são perguntas que tocam em pontos que você mencionou na hora que você estava falando do seu histórico de leitor, da sua formação como escritor, né, consequentemente. Dos prosadores baianos, qual ou quais foram suas leituras obrigatórias na sua vida e que vão te influenciar Nossa, como escritor? É do Gil Deone essa pergunta. eu acho que tem uma influência grande. A gente tem, na Bahia, a gente tem essa tradição da escrita, né? A gente teve grandes autores, o Castro Alves, o Rui Barbosa, o Jorge Amado, né? O Rui Barbosa não de ficção, mas um grande orador, né? O Jorge Amado, o João Baldo Ribeiro, né? A gente tem essa tradição de grandes autores. E letristas também, né? Poetas como Gil, como Caetano, o João Gilberto. Existe uma influência desde de criança. Eu cresci numa casa, meu pai amava música, né? Então eu escutava sempre música. Eu acho que teve muita influência da música no começo, de entender as letras, de saber sobre o que elas falavam. Isso foi muito importante para a minha formação, né? Como autor também. E depois a literatura mesmo, né? Eu li muito cedo esses autores, o Jorge, o João Baldo. Eu li ainda na adolescência, né? E fiquei encantado. Eu cheguei a conhecer o Jorge Amado, Rodrigo. Eu muito jovem, né? Eu tinha 17 anos. Eu comprei o primeiro livro dele que eu comprei, porque eu só lia livros de biblioteca, né? Mas esse Aham. livro estava numa promoção, assim, numa banca de revista. E eu comprei esse livro e bati lá na Rua Lagoinhas, que você deve ter conhecido, hoje é o Memorial Jorge Amado, né? Casa de Jorge Amado, Lá no Rio Vermelho? no Rio Vermelho. Bati Tá. lá na casa e aí uma empregada atendeu. E aí eu perguntei se ela poderia levar o livro para ele assinar.
e ela pediu 1 minuto e depois ela voltou dizendo que Dona Zélia estava me convidando para entrar. E aí eu muito assustado, né, fui, entrei, sentei naquele sofá, os cachorros, ele tinha dois cães da raça Pug, e vieram para o meu colo, e foi muito, eu lembro com muito carinho desse momento, porque o Jorge ainda estava lúcido, né, ele ainda conversava, ele ficou indignado porque ele viu na capa do livro que o título estava errado, né? Estava escrito, era uma edição da Record, mas escreveram Capitães de Areia. É Capitães da Areia, né? E aí ele chamou Bem Zélia, na capa. bem na capa. E aí ele chamou Zélia assim, chateado. Olha o que fizeram com essa capa. E a Dona Zélia era aquele coração transbordando, né, de generosidade. Perguntou se eu tinha lido algum livro dela. Eu disse que não. Ela foi na estante, tirou Anarquistas, graças a Deus, me deu, assinou, né? Conversou comigo. E eu já disse para eles que eu queria ser escritor e assim muito me incentivaram. Eu sempre lembro com carinho dessa história. Um dia eu vou escrever sobre ela. Bom, então um dia você vai ser homenageado da Flipelô ainda, dos amigos do Jorge Amado. E esses pugs, inclusive, eu não lembro se estão os dois, mas pelo menos um deles está na foto do Jorge na capa da biografia da Josélia. Sim, sim. O... Mas a outra pergunta que teve a ver com o que você vinha falando é do Vitor. Se, na sua opinião, falar em literatura regionalista nos dias atuais faz sentido e, se fizer, o que define essa literatura regionalista hoje? Eu acho que falar de literatura regionalista não faz nenhum sentido, né? O que é regionalista? E aí eu fico pensando Então, deixa eu já desdobrar. Em algum momento, tirando o preconceito dos tais centros, já fez sentido de verdade? Acho que não. Acho que nunca fez sentido, né? E aí a gente pensa que a indústria, as editoras estão nesse eixo Rio-São Paulo. E aí no passado, as pessoas pouco questionaram esse rótulo regionalista, né? Então ficou isso, através do tempo, ficou se falando da literatura regionalista. Mas eu não falo de uma região, eu falo do centro, de onde eu estou, de onde meus personagens estão, né? Sempre vai ser o centro, né? É a partir daquele lugar que eu vou tocar em temas, talvez, que digam, que possam fazer sentido, dizer respeito à vida de outras pessoas em qualquer parte do mundo, né? Esse condão, esse poder da literatura também, de transmitir sentimentos que são universais, independente de onde você escreva. Então, eu não concordo muito com esse. Para mim, São Paulo pode ser regionalista, por exemplo, né? Falar da É. cidade de São Paulo, falar do o interior de São Paulo, né? Não é o que eu vivo no meu cotidiano. Por que que ninguém E chama o Mário de pensar em Andrade de literatura regionalista, né? regionalista é isso, né? É pensar em algo que não está onde eu estou. Então, Aham. eu sempre digo, Torturado ou qualquer outro livro que eu venha escrever e os meus pares, né, que vêm escrevendo também sobre o Nordeste, não fazemos literatura regionalista, né? Falamos do nosso centro. É. Este é o nosso centro. Nisso daí, principalmente na crítica, se você for pegar, ninguém vai chamar o Mário de Andrade, por exemplo, de regionalista quando ele escreve sobre São Paulo, né? Exatamente, né? E tantos outros, né? Até o Érico Veríssimo foi chamado de regionalista, né? Aham. Porque e não faz muito sentido. Ele escrevia do lugar dele, a partir do lugar dele. Era o centro do mundo dele. O centro do meu mundo hoje é aqui, é a Bahia. Então eu estou falando do meu centro. Eu não acolho esse rótulo regionalista, não. Itamar, eu queria voltar um pouco na questão da oralidade do livro. Você falou aí das transcrições, que devem ter dado um trabalho do cão, porque transcrição bem feita sempre dá muito trabalho. Mas você fazer uma gravação, você estar no campo, você ouvir uma história, transcrever essa história direitinho como ela está sendo falada, é muito diferente de você fazer literatura a partir dessa história. Qual foi a dificuldade de, a partir do que você aprendeu nessas transcrições, nessas andanças, ao ouvir tantas linguagens, tantas possibilidades de linguagens diferentes, qual foi a dificuldade de levar isso aí para a literatura em si, transformar isso daí em arte? Eu vou sempre encontrar uma limitação, né? Por exemplo, eu estava em campo vivendo com uma população específica que tem
que fala uma língua específica, né? Que esse país é imenso e tão diverso, né? Então a gente não falamos todos o português, né? Falamos os portugueses, essa língua que se embrenhou e se amalgamou com outras línguas que nós vivemos, né? E que mostra a pluralidade da nossa sociedade. E é claro que é muito diferente você fazer uma transcrição, por exemplo, onde você vai encontrar uma linguagem que não é o português formal que a gente utiliza, né, no, no dia a dia. A literatura até vem abraçando isso com mais ênfase, né? A gente vê o livro da Jarid Arraes, O Redemoinho em Dia Quente, né? A Jarid faz um trabalho com a linguagem incrível, porque ela assume os Ah, falares do tá Ceará, aqui do né? meu lado. Um ótimo livro, uma ótima dica de leitura. Ela assume os falares do Cariri nesse livro, né? E ela escreve como se fala, ou seja, ela não obedece à norma culta, quando ela acha que não deve obedecer. E isso é muito bom, muito importante para dizer que essa língua que falamos é plural. Mas eu fiz uma opção estética na escrita do romance, né? Essa opção vinha da oralidade desses trabalhadores que me ensinaram a contar histórias desse jeito, mas também eu fiz essa opção, eu fiz uma opção de tratar, de dar um tratamento literário, de permitir que a forma como eu faço a minha escrita, como eu escrevo, né, como eu realizo a minha escrita, também estivesse marcada ali também. E aí é por isso que eu fiz essa opção de escrever o livro dessa forma. Eu acho que tem palavras ali no livro que às vezes a gente precisa ir ao dicionário, né, para entender, saber do que se está falando, mas ao mesmo tempo eu não quis mimetizar a linguagem do sertão por não saber se eu seria capaz de tornar isso tornar essa linguagem num romance que pudesse ser lido por todos, né? Porque eu acho que o mais importante, né? Eu não tinha pretensão de ser o Guimarães Rosa, por exemplo, né? Que o Guimarães faz isso com muita propriedade, ele é um inovador, né? Ele leva isso para a literatura com muita força, né? Ele faz isso. Eu não sei se eu teria essa capacidade, por isso eu fiz a opção de dar esse tratamento literário aos falares dos trabalhadores também. O tratamento literário que eu digo é simplesmente tornar isso uma literatura que me atrai em primeiro lugar, né? E que eu penso que por isso pode atrair outros leitores também. E eu corri o risco se eu, por exemplo, utilizasse uma linguagem muito fiel ao que eu encontrava no campo, de não conseguir transmitir essa história, ou até de ser leviano, né, com esses falares também. Como eu não sou um especialista, nem me considero capaz de transmutar, né, essa linguagem para a literatura, eu fiz a opção de escrever da forma que o livro foi escrito, né? Aham. Você falou do Rosa, e o Rosa é um nome que aparece vez ou outra nas resenhas sobre o livro por aí. Outro nome, esse Sim, aí eu acho que aparece em todos os textos sobre o livro, é o Raduan Assa, até porque você já dá essa referência de bandeja na epígrafe do livro. sim. Só que lendo o Torturado, outros dois trabalhos específicos me vieram na cabeça, muito mais pela história em si do que pela estética da história, que é o Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo, e o São Bernardo, do Graciliano Ramos. São referências para você também? Te batem de alguma forma esses nomes? O Graciliano foi uma leitura da adolescência, né? Infância, angústia, vidas secas, né? Eu acho que tem muitas Assim, passagens do São Bernardo de tem São muita questão da Bernardo, luta. mas assim, eu acho que de São Bernardo não vejo assim não consigo fazer nenhum link ou referência. Eu vejo que em Vidas Secas, pela própria história, por se passar no sertão, embora São Bernardo também,
né? Por se passar no sertão e ter eu acho que em Vidas Secas o cenário ele aparece como um personagem muito forte, né? No romance. E em Torto Arado eu queria que fosse assim também. É uma crença pessoal minha, que eu aprendi com muitos camponeses, de que o mundo ele tem vontade própria, né? Ele age, ele tem personalidade própria. Então eu queria que a natureza, que a terra, né? Que tudo, que o mundo, esse mundo-tempo, né? Que o Tim Ingold chama de mundo-tempo, o antropólogo Tim Ingold, que ele despontasse como um personagem forte também. E eu li Ponciar, eu não me lembro se eu li antes da escrita do livro ou se eu li depois, né? Mas eu senti um forte vínculo, né? Porque a Conceição Evaristo fala de uma mulher quilombola, Ponciar, né? Que deixa o interior e ela carrega essa memória do quilombo também, né? Pela Aham. cidade, por todo lugar onde ela anda, né? Ela sai do interior de Minas e vai para a cidade, ela carrega essa memória muito forte com ela, a Ponciar. E aí eu já não me lembro, eu leio tanto que eu não me lembro se eu li antes de escrever o livro ou se eu li depois. Mas eu me lembro que tinha uma conexão forte, porque o livro trata de trabalhadores camponeses que vão se reconhecer como herdeiros, né, dos trabalhadores escravizados, herdeiros e se assumem como quilombola também no próprio livro. Aham. Vamos pegar mais duas aqui do pessoal. Três. Remédio Ângelo pergunta se você sabe indicar alguns pares da Bahia e do Nordeste que sejam novos no cenário. Tem três, quatro nomes aí, dois ou três para indicar? Bom, você falou da Tem. Jarid já. Se procurar, tem muita gente, né? Eu vou até pecar, porque não vou falar de todos. Mas aqui tem o Franklin Carvalho, que ganhou o Prêmio Sesc, o Prêmio São Paulo. Tem um livro, inclusive, sobre o sertão, que é Céus e Terra. Tem a Socorro Racioli, com a Cabeça de Santo. A Socorro é cearense, né? Então, ela tem uma obra também infanto-juvenil muito, muito forte, muito presente. Tem muitos autores, poetas aqui do Nordeste que têm escrito e, vem fazendo literatura há muito tempo, há mais tempo que eu até. Vou aproveitar então também para dar dois pitacos aí. Eu recomendo muito que conheçam o Roberto Menezes. Ele é do Recife, Ainda se eu não me engano. Paraíba, É da Paraíba, né? E o Evanilton Gonçalves, que é aí de Salvador também. o Evanilton daqui. Tem a Maria Valéria, que é de São Paulo, mas a obra dela tem como centro o Nordeste, né? Eu acho que vale muito conhecer também a Maria Valéria Rezende. Aham. Outros cantos, até o 40 Dias que se passa no Rio Grande do Sul, mas é uma mulher da Paraíba, né, que protagoniza a história e que vai em busca do filho. Vou amarrar mais duas aqui. Pediram para você explicar como você constrói seus personagens, se você faz fichas, por exemplo, e para você falar um pouco do interesse por esse viés mais historiográfico do seu romance, de ambientar, a partir do olhar de hoje, uma história de quase 100 anos atrás, ou 100 anos atrás, mais ou menos. É engraçado porque eu vou começar pela última Fique à pergunta. vontade. Torto Arado, o tempo não tá muito bem delimitado, né? Eu sentia essa necessidade de deixar isso vago para o leitor se embrenhar com desafios também, né? A gente não pode dar tudo. Precisa ajudar o leitor a criar também a literatura enquanto lê, né? Ele está ali criando Uhum. aquele romance junto com o autor. Mas Torto Arado, se a gente for pensar a história de Torto Arado, o início, o acidente das meninas, ele começa no início da década de 60 e de lá para cá se passam 40 anos quase, né? Porque a gente acompanha, é quase um romance de formação, né? A gente acompanha elas da infância à maturidade, assim, elas mulheres já com filhos adultos, no caso, uma das personagens já tem um filho que vai estudar na cidade, porque já é um rapaz e tudo, né? Então, se passam quase 40 anos ali
nesse intervalo. E a história do Zeca Chapéu Grande, que já é um herdeiro mais próximo da escravidão, né? Ele não foi escravizado, mas ele tem antepassados e essa memória ainda é muito viva. Ele chega à Água Negra, à fazenda, na Grande Seca de 1932, né? Então, isso acho que está delimitado no livro. Mas foi um desafio muito interessante, porque o que me mobilizou a escrever era justamente esse incômodo, quando eu comecei a trabalhar com camponeses, e eu vi muitos que vivem em regime de servidão. E eu pensava, o que era essa servidão, né? O que é essa servidão? É a própria escravidão que mudou de nome e ainda permanece nos nossos tempos de uma forma assustadora, né? Tolhendo liberdades, impedindo que esses trabalhadores tenham autonomia, que tenham governança, né? Que sejam donos do seu destino e do seu trabalho. Isso ainda é muito comum, a gente vai ainda encontrar muito no interior do Nordeste situações como essa, principalmente em comunidades quilombolas, né, e que lutam pelo direito à terra. Isso está muito marcado aqui na região Nordeste. Casarim, você poderia me lembrar a primeira pergunta? Pois sobre a construção dos personagens, como é que você faz? Se você usa Exato. ficha, como você vai A construção elaborando? de personagem. Eu estou até Eu fui convidado para preparar um curso, e aí eu tenho pensado muito os elementos que compõem a narrativa, né? A partir de um olhar do Ingold, né? O Ingold tem um livro, é um grande pensador escocês, ele tem um livro chamado Estar Vivo, publicado aqui no Brasil, tem outros livros dele publicados aqui no Brasil, é um Ah, antropólogo, e esse livro ele propõe que a gente olhe o humano não como um ser que está dado, né? Mas como um devir, e aí vai a filosofia de Deleuze, de Guattari, e nos pensar como devir, né? Estamos nos tornando o tempo todo. Então, para mim, o mais importante na construção de um personagem é que ele se construa ao longo da trama, né? E ele não está dado, que ele não esteja dado, né? Ele precisa interagir com outros personagens, ele precisa interagir com esse mundo que também é agente, que também tem vontade. E ele precisa estar o mais próximo de nós, o mais próximo da vida, né? Esse personagem precisa estar o mais próximo da vida. Todos nós temos qualidades e defeitos, né? Eu acho que um bom personagem, ele é muito humano, ele precisa ter tudo isso, ele precisa ter qualidades e defeitos, né? Não pode cair no maniqueísmo da maldade ou da bondade plena, né? isso continua valendo, porque tem aparecido uns vilões tão caricatos por aí na vida real. A vida Uns vilões... real, eu não queria ser autor da vida real, principalmente dessa série chamada Brasil, porque se tem um roteirista para essa série, ele é de muito mau gosto, assim, que é tudo fraquinho, né? muito clichê, muito macabro, né? Então, eu não gostaria, não serve de exemplo essa vida, não. Mas até extrapolando o Brasil, esses dias eu vi uma notícia que em Manaus a polícia prendeu um cara que ele invadiu o cemitério e roubou o corpo da avó dele, que estava enterrada já, em decomposição, e estava dançando na rua com o corpo da avó. Nossa, E aí eu falei, puta, aí vem o Gabriel Garcia Marques, coloca isso num livro, alguém chama de realismo fantástico, né? exatamente. Como se a E o América Gabriel Latina não sempre fosse isso. dizia, o Gabriel sempre refutou esse rótulo de realismo mágico, né? Ele dizia, quem fala em é realismo apenas, eu escrevo realismo. É porque você não conhece a América Latina. Se você conhecesse a América Latina, você não chamaria de realismo mágico. E a mesma O... coisa, e aí, pegando o gancho, Rodrigo, do realismo mágico, algumas pessoas, algumas resenhas que eu leio de Torto Arado, insistem em nomear o romance, né, em classificá-lo como herdeiro
dessa corrente, né, que foi criada pelos críticos, digamos, do realismo mágico. Mas em nenhum momento eu escrevi a história pensando nisso, né? Eu queria ser o mais fiel possível à perspectiva das pessoas que estão retratadas ali. Então, se aparece uma personagem mágica para contar um fragmento da história para a gente, é porque essas pessoas acreditam que essa personagem existe de fato, né? E aí, terreno mais fértil. Que terreno mais fértil que a literatura para a gente tratar dessas questões, né? Para a gente tratar dessas refabulações, dessa forma de ver o mundo, de uma perspectiva que não é nossa. A literatura tem esse condão, né, de nos arrastar para a vida do outro, para viver a vida do outro, né? E a gente faz isso enquanto está lendo. Eu, como leitor, eu sou um leitor voraz, eu me sinto assim também. E quando eu me coloco na pele do outro, tudo fica mais aceitável, né? Tudo se torna mais aceitável. Não tem nada de mágico, né? Magia O- mesmo é- só na nossa mente mesmo. eu acho que essa questão vem muito do. Tem muito a ver com o que a gente falou do regionalismo. Sim, Porque a partir do momento que se a pessoa crê que um santo existe, ninguém vai falar que isso aí é realismo mágico. Agora, exato. dependendo da corrente religiosa da pessoa, de qual que é a Nós, crença da acredit... pessoa, vira um Nós realismo mágico. acreditamos, por exemplo, num vírus e a gente não consegue ver esse vírus ao olho nu. É claro que a gente está confiando na ciência, confiamos na ciência e por isso a gente acredita que esse vírus existe. A mesma coisa é para uma pessoa que professa a fé de uma religião de matriz africana, acredita em seres encantados porque outros lhe narraram isso e não é tão difícil assim acreditar neles, né? Porque tem coisas na vida que não se explica mesmo. Aham. Aproveitando então, eu vou puxar uma pergunta que a Aline fez pelo Twitter. Não sei se ela está acompanhando aqui, mas se não tiver, depois ela assiste no IGTV. Aline, se estiver acompanhando, dá um tchauzinho, só para saber que você veio do Twitter para cá. Ela queria que você falasse um pouco sobre o Jaré, que é uma religião muito presente no livro. E por isso também eu acho que foi a opção que eu fiz contar. Eu poderia contar essa história em vários lugares, né? Não é muito difícil andar pela Bahia ou pelo interior do Nordeste e encontrar uma comunidade de trabalhadores vivendo o que o povo de Água Negra vivia. Mas quando eu cheguei na Chapada Diamantina, há muitos anos, eu descobri o Jaré, que é uma religião, um sistema de crenças que existe lá, somente lá na Chapada. E a Chapada foi uma região ocupada na época das minerações, né, quando se descobriu o diamante, por isso o nome é Chapada Diamantina. Começou a se explorar diamante na segunda metade do século XIX. E para explorar o diamantes, muitos trabalhadores libertos, semilibertos, escravizados do recôncavo da Bahia, onde se professava a fé de matriz africana, foram para a Chapada Diamantina. Da mesma forma, trabalhadores libertos, semilibertos e escravizados das Minas Gerais, onde já tinha experiência da exploração de outros minérios, como o ouro, né? E até diamante, foram trabalhar nessa região. E observe, esses trabalhadores levaram o catolicismo rural para essa região. E aí surge o Jaré, que é esse amálgama de crenças, né, que vem do catolicismo rural, do espiritismo, das religiões, das crenças, das religiões indígenas, das religiões de matriz africana. E é uma religião que está muito centrada no curador. Imagine numa região remota do país onde não existia médicos, existia essa figura de curador, que era uma espécie de médico espiritual que trabalhava com ervas, né, e com dons espirituais para curar as pessoas, fazer parto, fazer tudo isso, né? Por força da minha etnografia de doutorado, eu li com muito prazer trabalhos sobre o Jaré. Não existem muitos no Brasil, mas dois, um de professora Miriam Rabelo, que é professora da UFBA aqui. Essa tese, inclusive, não existe ela em português, uma pena, mas é uma tese muito interessante sobre o Jaré que ela fez, uma etnografia muito extensa, de 2 volumes, e um outro que saiu em livro, se eu não me engano, pela editora Zahar,
mas quando eu li ainda não era livro, do Gabriel Banaglia, que foi doutorando do Museu Nacional e fez um trabalho interessantíssimo na região da Chapada Diamantina também, em Lençóis, sobre o jaré. E, além disso, eu fui a casas de jaré, conversei com muita gente sobre o jaré, então eu pude escrever sobre o jaré por isso também, por ter essa convivência e experiência. E até para apresentar para os brasileiros, porque esse livro foi publicado primeiro em Portugal, né, por circunstâncias, porque eu não tinha contato com o mundo editorial. Você pode, então, aproveitando, já falar um pouco, como que você ganha o Prêmio Leia? Que foi uma coisa... E assim você criou um É, paradigma, que depois o Prêmio Leia nem entregou mais prêmios, que ninguém se igualava à qualidade de doutorado, é mais ou menos isso, né? o pessoal brinca que aumentou o sarrafo, que nada. É. Tem muitas obras interessantes. Esse ano foi suspenso por conta da pandemia, né, e que dificultou um pouco o julgamento lá. Mas o prêmio, eu não tinha contato, Casarim. Eu tinha publicado meu último livro pela editora Mondrongo aqui na Bahia. Mas assim, foi uma publicação que foi financiada por um edital de cultura, né? E aí foi Uhum. muito bom porque o livro A Oração do Carrasco terminou sendo finalista do Prêmio Jabuti naquele ano, em 2018, que foi o mesmo ano que eu tive o anúncio do Prêmio Leia no fim do ano. Eu tinha escrito esse romance e não sabia muito o que fazer com o romance, porque eu não conhecia ninguém do meio editorial. E aí eu sempre. Eu sou muito ousado também, né? E eu tinha aqueles alertas no Google sobre concursos literários. E aí apareceu o do Prêmio Leia, eu fui pesquisar, vi que só um brasileiro tinha vencido até então. E resolvi mandar porque era o mais próximo. Mas depois eu fiquei pensando, ninguém vai ler esse livro, é tão diferente do perfil dos outros vencedores, do Prêmio Leia e tal. E aí um belo dia eu recebi o telefonema do poeta Manuel Alegre, que é o presidente do júri desde a criação do prêmio, e dizendo que o livro tinha sido contemplado. E para mim foi muito curioso, porque eu escrevi esse livro, e aí eu estava nesse ponto, né? Eu escrevi esse livro pensando, falando do Jaré, pensando nos brasileiros, na maioria dos brasileiros que não conheciam histórias como essa, de servidão, né, de resistência negra no interior do Brasil, de religiões que existem que a gente não tem nem notícia, né? De crenças que existem que a gente não tem nem notícia. E por acaso esse livro foi publicado em Portugal e assim foi muito grato porque eu sou muito grato porque chamou a atenção para o livro. O livro fez um caminho muito bonito, muito interessante lá. Pela primeira vez eu pude me sentir um escritor profissional porque o livro passou pela edição da Maria do Rosário Pedreira, que é uma grande editora. Ela editou os primeiros livros do Walter Ugumãe, do João Tordo, do José Luiz Peixoto, né? É uma pessoa que tem muita experiência, então para mim foi muito importante estar com ela. E a gente desenvolveu uma relação muito próxima também, foi muito rico. Conheci muitos autores portugueses, fui acolhido com muita generosidade lá. E a imprensa deu ampla divulgação, o livro teve, né, muita leitura, eu participei de muitos eventos ano passado, e aí depois o livro veio para Todavia adquiriu os direitos, né? E foi tão especial quanto lá, porque a Todavia investe muito nos seus autores, investe muito no trabalho que faz, e o livro não teria esse êxito nem esse sucesso se não fosse o trabalho da Maria do Rosário, da editora Leia, o trabalho aqui do Leandro Sarmatz, da Todavia. Eles apostaram no livro e toda a equipe da editora trabalha muito para promover o livro. Então, é assim que o livro tem alcançado os leitores também. Mas até levando em conta a experiência que você teve com os outros livros, especialmente a Oração do Carrasco, que foi um finalista de Jabuti, quanto você acha que o sucesso lá em Portugal ajudou a alavancar o sucesso que ele está fazendo aqui? Você acha que se não fosse pela repercussão em Portugal, pelo prêmio, você também chegaria numa Todavia? Você também seria tão lido que nem vem sendo lido? Acho que não. Acho que não. Não tinha muita esperança assim que o livro fosse publicado por uma editora de maior circulação. Mas também não tinha essa preocupação, não, Casarim.
foi ótimo tudo da forma que aconteceu, porque eu posso pensar nos meus escritos de uma forma mais profissional, mas eu fiz tudo com muita paixão e continuo escrevendo com muita paixão, né? E porque eu faço isso desde a infância, então para mim não fazia muita diferença. É claro que eu tive a sorte de estar numa grande editora lá, de estar numa grande editora aqui, e isso faz a diferença, faz a gente pensar no nosso trabalho também. Uhum. Bom, a gente já está encaminhando para o final do nosso papo. Itamar, eu queria saber agora especificamente de um ponto que me. Eu não consigo ter muitas reações físicas quando eu leio um livro. Só que a cena inicial, na hora que uma das meninas. Na hora que as duas cortam a língua e uma decepa a língua, Uhum. aquilo me causou uma aflição que poucas vezes eu tive com a literatura. Eu queria que você comentasse como surgiu a ideia dessa cena, por que iniciar o livro por aí. Bom, eu acho que porque iniciar ela se torna muito simbólica que vai desdobrar ao longo do livro. Até escrevi sobre isso no ensaio que eu coloquei, O Torto Arado. Mas eu queria que você falasse como veio a ideia dessa cena e como foi construí-la. A ideia dessa cena é muito curiosa e eu devo ela a uma escritora que é a Natália Borges Polesso, escritora de Amoras, Aham. do romance Controle, né? Uma grande escritora. Está sendo E super festejada agora na Inglaterra. O The Guardian fez uma é matéria nos Estados rasgando Unidos. elogios. É nos Estados Unidos que Não, eu acho que saiu tinha. a edição de Amora em inglês. Não, acho que foi na Inglaterra. Eu acho que foi no The Foi? Guardian que saiu a matéria. Ah, que ótimo. Então é uma nova edição, porque saiu nos Estados Unidos também. Pode ser. Saiu pela Amazon Cross, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano. Enfim, eu comecei a escrever o romance, né, dessa segunda vez a partir de um evento que era a morte do pai, né? E depois de 40 páginas, eu já sabia que uma das personagens era muda. Depois de 40 páginas, eu pensei assim, tem uma parte dessa história. Isso é muito bom, né? Porque quando a gente está escrevendo um romance, a gente se inteira da história à medida que a gente vai escrevendo, né? E aí, quando eu cheguei nessa altura, eu disse, não, tem uma história que não foi contada ainda, que precisa ser contada. E ela vai ser contada pela perspectiva da outra irmã, né? E foi assim que veio esse começo. E esse começo veio porque eu fui para uma oficina com a Natália Borges Polesso, a Natália que ministrou essa oficina, e a Natália fez um exercício com a gente sobre objetos e outras coisas. E o objeto que eu escolhi para descrever era uma faca. E aí veio toda aquela cena inicial do livro, né? Depois eu escrevi, claro que não está como no primeiro capítulo, e aí eu pude ler para as pessoas que estavam comigo, e as pessoas ficaram, todas falaram de sentimentos que tiveram, como você acabou de dizer agora, Casarim, com aquela leitura, né? E aí eu pensei, nossa, não é que isso funciona, eu acho que foi esse acidente que deixou a minha personagem muda, né? E foi assim que começou tudo. Bacana. Itamar, próximos passos, o que você planeja, o que tem em vista, quando É, sai eu, livro novo? eu tenho dito até Esse na aqui já tem 2 anos, é entrevista. muito tempo já. Ah, nem me fale, Casarim, porque. E aí esse foi o ônus do Prêmio Leia, né? Porque antes do Prêmio Leia, eu já estava com um projeto engatilhado para começar a escrever de um romance. E aí, quando veio o Prêmio Leia, eu não consegui mais fazer muita coisa, porque eu continuo trabalhando, eu sou um trabalhador normal para pagar as contas, né? E continuo escrevendo, e fui demandado a escrever muitos contos, muitos textos e tal, participar de muitos eventos, e aí não pude dar prosseguimento a esse livro, né? Mas o que eu posso dizer, o que eu tinha dito em outras entrevistas, é que Torto Arado é parte de um projeto maior que, que, que trata da relação do homem com a terra. Então, é, pelo menos esses trabalhos iniciais, esses que eu tenho planejado e que tenho pesquisado e que tenho trabalhado para torná-los, né, livro efetivo,
É, a linha será essa, né? A linha será essa nesse momento. Muito bom. Teve gente que pediu para você divulgar o curso que você vai ministrar. O Itamar pode ficar à vontade para divulgar, mas mais do que isso, siga o Itamar nas redes, porque ele é super ativo nas redes. Tudo que ele faz, ele posta e tal. Então vocês vão poder acompanhar tanto esse curso quanto o resto das atividades do Itamar. O curso está programado para o mês de agosto. Assim que eu receber a confirmação dos responsáveis, aí eu vou divulgar nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E o bom é que de qualquer lugar você vai poder acessar o curso e vai poder realizar comigo, se assim quiser. Itamar, para a gente fechar, você pode ler um trechinho do Torturado Posso para sim. quem não conhece conhecer e para quem já Eu conhece só tenho uma revisitar? questão que chega. A todo mundo eu estou dando essa desculpa. E aí eu não sei se. Eu acho que é culpa minha, porque eu não consigo ficar com uma edição brasileira na mão, sempre me levam. Aí eu só tenho aqui a edição portuguesa. O- Mas o livro é o mesmo, não tem nada de diferente, não foi escrito diferente, não. São as dificuldades do sucesso. Eu não consigo ficar com um livro da edição brasileira, porque o correto era assim, eu estou falando no Brasil, estou falando com a audiência brasileira, eu deveria apresentar o livro da Todavia É, para poder, né, fazer o que eu falo, propaganda. o Mas eu pessoal da não consigo Todavia não deve ficar ficar. muito feliz, né? Pois é. Vamos lá. Durante todos esses anos, somente quando estava só, e mesmo assim muito raramente, ousava dizer algo. Era o tipo de tortura que me impunha de forma consciente, como se a faca de Donana pudesse me percorrer por dentro, rasgando toda a força que eu tentei cultivar desde então. Como se o arado velho e retorcido percorresse minhas entranhas, lacerando minha carne. Se esvaía toda a coragem de que tentei me investir para viver naquela terra hostil de sol perene e chuva eventual, de maus tratos, onde gente morria sem assistência, onde vivíamos como gado, trabalhando sem ter nada em troca, nem mesmo o descanso, e as únicas coisas a que tínhamos direito era morar até quando os senhores quisessem, e a cova que nos esperava fosse cavada na viração, caso não deixássemos Água Negra. Mas eu persistia e repetia as palavras mais duras, as que não gostamos de ouvir, para mim mesma, nos caminhos que percorria sozinha e, com o passar do tempo, foram se tornando mais frequentes. Não me furtava a dizer o que faria muitos correrem, temendo a virulência de uma língua. Eram palavras repetidas por minha voz deformada, estranha, carregada de rancor por muitas coisas, e que só fez crescer ao longo dos anos. Agora, com os maus tratos de Tobias, elas se tornaram mais vis, eram gritadas por minhas ancestrais, por Donana, por minha mãe, pelas avós que não conheci, e que chegavam a mim para que as repetisse com o horror de meus sonhos, e assim ganhassem os contornos tristes e inesquecíveis que me manteriam viva. Muito bom, Itamar. Itamar, agradeço pelo papo. O pessoal está contando para você contar a história da capa brasileira, mas faltam 10 segundos para a live encerrar. Então, quem Não pedir vai para dar ele tempo. contar sobre a capa, eu vou pedir para dar um jeito. Itamar, muito obrigado, cara. Durante a conversa, muita gente pediu para que o Itamar falasse um pouco sobre a capa da edição brasileira de Torturado. Como nosso tempo já tinha esgotado, ele gravou um adendo para falar sobre o assunto. Olá, eu sou Itamar Vieira Júnior e agora eu vou contar um pouco sobre a capa da edição brasileira de Torto Arado. Quando o livro estava sendo editado em Portugal, a minha editora, Maria do Rosário Pedreira, ela pediu que eu enviasse imagens que ilustrassem um tanto a história que é contada no romance. E aí eu fui em várias fotografias, é, apanhei fotografias do Pierre Verger, e uma das fotografias que foi a do Giovanni Marrosini, que é uma fotografia da década de 2010, que ele fez uma série no Camarões, e aí tem aquela clássica imagem já das camponesas empunhando um machete e de mãos dadas. Mas aí
A criação da editora Leia em Portugal fez a capa é essa, né? E não tinha relação com as fotografias que eu tinha enviado. E ficou, né? Ficou essa capa, eu fiquei muito satisfeito. E aí depois, meses depois, quando a Todavia foi publicar o livro, né? Foi fazer a preparação do livro, eu recebi da editora a capa da edição brasileira. E essa capa, fiquei surpreso, né? Porque ela era inspirada desculpe, na fotografia do Giovanni Marrosini. E aí eu fui perguntar a Maria do Rosário, lá em Portugal, se a editora, né, tinha passado alguma mensagem para Todavia, dizendo passando, transmitindo as fotografias que eu tinha enviado tempos atrás. E a Maria do Rosário disse que não, que achou que havia sido eu que tinha dado a Todavia. E foi mera coincidência dessas coisas mágicas que existem na vida que a gente não consegue explicar. E a capa tá aí. Eu cada vez fico mais entusiasmado porque vejo pessoas fazendo arte com a capa do livro. Eu já vi muitos bordados, aquarelas sobre a capa do livro. E eu fico. Eu até brinquei com o Sarmatz dizendo que essa capa já se tornou um item cult do nosso tempo, assim, porque tem muita gente apaixonada por ela, que admira muito e tem feito muita arte a partir dela.